Então, vamos para nossa massa de chocolate, uma massa super deliciosa. E o primeiro aviso importante que eu tenho para você, caso você ainda não tenha assistido a aula anterior, que é a massa de ninho, porque, eu já quero fazer uma massa de chocolate primeiro, né? Então, vai lá e assiste a massa de ninho, por quê? Porque os princípios da massa de ninho é exatamente igual à minha massa de chocolate. A única coisa que eu vou trocar é o chocolate em pó pelo leite ninho, tá? Então, é muito importante que você assista, porque na aula anterior tem muita informação importante que eu não vou ficar repetindo aqui nessa aula, tá? Vou falar aqui os ingredientes para vocês, mas muitas dicas e informações que estão lá, aqui eu vou acabar não repetindo. Então vai lá, assiste a massa de ninho, depois volta e assiste a de chocolate, tá bom? Então, para fazer a nossa massa de chocolate, o que você vai precisar? De 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar refinado, 1 xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Então lembra, se, Ju, eu não quero usar o chocolate 50% cacau, eu quero usar o 30%. Preciso mexer em alguma coisa? Depende do sabor que você quer na sua massa. Porque se você usar um chocolate 30% cacau, o sabor do chocolate ele não vai estar tão intenso ali na massa do seu bolo, tá? Eu quero usar um chocolate 100% cacau, o que eu vou fazer? O que eu indico você fazer nesse caso, que é o que eu faço, tá? Porque o chocolate em pó, né, no caso o cacau em pó, ele vai ressecar a sua massa, tá? Então, para você não ter uma massa tão ressecada e ao mesmo tempo gostosa de chocolate, o que eu faço quando eu vou trabalhar com uma massa 50% cacau? Em vez de 1 xícara de chocolate em pó, eu uso meia xícara de cacau em pó e mais meia xícara do leite em pó, porque aí não vai ressecar tanto a minha massa. Mas se você fala assim, não, Ju, eu não quero usar o leite em pó, eu quero usar mesmo o cacau, então aí você vai ter que balancear a parte dos líquidos, para essa massa ela ficar úmida. Aí você vai ter que testar aí, tá? Isso eu tô falando sobre um teste que eu fiz aqui, porque o que acontece? Às vezes a gente não acha de jeito nenhum lá no mercado, onde a gente faz as nossas compras, por algum motivo some de tudo quanto é lugar o chocolate em pó, tá? E aí que nem outra dica sobre o chocolate em pó. Que eu sei que vocês querem saber qual que é o que eu uso, né? Eu gosto muito do da Melken e eu só uso ele. E aí um dia eu não encontrei o chocolate em pó da Melken e fui lá e comprei o da Cical, porque a Cical ela é uma marca muito boa. Eu uso chocolate nobre, chocolate fracionado, tudo da marca Cical ou da Genuine ou da Callebaut, vai variando aí do que eu quero fazer, tá? Mas é uma marca muito boa e no mercado estava ainda muito mais caro do que o da Melken. Eu falei, bom, então com certeza vai ser um chocolate em pó bom, né? Pra minha decepção, não, gente. Eu acabei perdendo massa e eu acabei perdendo recheio também. Porque ele parece que tem uns grânulos de açúcar que mesmo eu dissolvendo, ele mudou completamente o sabor e a textura da minha receita, tá? Então eu tenho ele aqui, tipo, porque eu falei, qualquer coisa, se meu filho quiser, ele toma um chocolate quente, assim, aí faz com ele, né? Mas para as minhas receitas mesmo eu não uso ele, porque eu percebi que ele é bem açucarado, né? Tem uns grânulos mais grossos que mesmo eu ali peneirando não deu certo. Lógico que não sei se foi uma coisa de lote ou fabricação, mas eu nunca mais compro e nunca mais comprei. A minha experiência não foi boa. Já vi pessoas falando que uso da Cical e ama. Eu não utilizo aqui, tá? Inclusive, o que aconteceu? Como eu percebi que mudou o sabor do meu brigadeiro, porque no caso eu estava fazendo um brigadeiro de enrolar, eu percebi que mudou o sabor e eu já falei assim, não, peraí, deixa eu dar para alguém provar. Tem uma amiga minha que é onde eu moro, que ela sempre compra meus brigadeiros. E eu falei, amiga,
prova e me fala o que você acha. Só prova, não vou falar nada. Falei pra ela, prova e me fala o que você acha. Ela simplesmente virou pra mim e falou assim, Ju, não é o seu brigadeiro, né? Aí eu falei, é o meu brigadeiro, porém com um chocolate em pó diferente. Aí ela falou, nossa, mudou completamente o sabor do seu brigadeiro, né? E ela achou que ficou até mais amargo na boca dela, que esse aqui, ele não tem nenhum grânulo de açúcar, mas ele não fica aquele chocolate tão amargo, né? Na hora que você tá fazendo ali o recheio, o brigadeiro, lógico que tudo da dosagem que você vai usar. Se você colocar mais chocolate do que a receita pede, aí você vai ter um brigadeiro mais amargo, tá? Mas voltando aqui então, você vai precisar de uma xícara de chocolate 50% cacau, uma colher de fermento em pó. Aí aqui eu tenho 1,5 xícaras de leite integral, eu tenho 3/4 de óleo e eu tenho 3 ovos inteiros, tá? Então, se você assistiu a minha massa de ninho, você sabe que a primeira coisa, antes de eu começar aqui a fazer a minha massa, que eu faço é ligar o meu forno e pré-aquecer, tá? Eu deixo ele a 180 graus, assando aqui, tanto embaixo quanto em cima. E na aula de ninho eu expliquei também o porquê e tudo mais, tá? Vou aqui já colocar na minha forma o meu desmoldante, mas você também pode, eu não quero usar desmoldante, quero usar, por exemplo, o papel, qual que é a minha outra opção? Aí é o papel manteiga, tá? E aí você vai retirar aqui esse fundo, vai marcar lá no papel manteiga e vai recortar, tá? E aí você vai usar tranquilamente, nesse caso não precisa de desmoldante, tá? E é só no fundo, nas laterais não precisa, porque depois nas laterais a gente só passa a faquinha, tá? Pra conseguir tirar o nosso bolo daqui. Então você passa, não precisa passar muito, tá? Só ver se cobriu toda aqui o fundo. Cobriu. E já tá bom. Já vou deixar aqui do ladinho enquanto eu faço a minha massa, tá? E aí eu vou utilizar 2 tigelas, porque a gente vai misturar primeiro os secos e depois a gente vai misturar os líquidos, tá? Então eu venho aqui, coloco a minha farinha. Coloco o meu açúcar. Coloco o meu chocolate em pó. E coloco o meu fermento. Ok. Depois, na outra, eu vou vir e coloco o leite. O óleo. E os meus ovos. Se você quiser peneirar esses ovos, você pode também peneirar, tá? Então, o que agora eu vou fazer? Eu vou mexer primeiro os secos e depois o líquido. Lembrando que aqui não tem problema eu ter juntado já o fermento, porque é uma massa que eu não vou estar ali mexendo muito, colocando muita força nela, tá? Eu vou mexer o suficiente para tudo ficar bem homogêneo. Então, não vai desenvolver o glúten ali, né? E outra, eu vou estar mexendo aqui primeiro os secos e aí depois eu vou para os líquidos, né? Lembrando que o glúten ele começa a se desenvolver se a gente mexe muito já em contato com o líquido, tá? Então você vai mexer aqui os seus secos até misturar tudo, tá? Até você ver que ficou tudo bem misturadinho. Ó, então é só mexer aqui até misturar bem. Se você vê que, por exemplo, assim, ó, a sua farinha, o seu açúcar, ou até mesmo o seu chocolate em pó, o seu leite em pó, né? Tanto faz. Ele tá com grânulos, tá mais grosso, então você peneira, tá?
Só não precisa peneirar quando você vê que os ingredientes não tá ali com pelotinha, tá tudo bem fininho, né? Então nem precisa. Ó, pode ver que ele tá clarinho, ó, porque já misturou tudo aqui. Misturei bem os secos. Agora eu vou misturar os líquidos, tá? E agora que eu misturei bem os líquidos, eu vou vir acrescentando aqui os secos aos pouquinhos e já vou mexendo, tá? Porque aí ele vai dissolver bem melhor. Do que se, tipo, por exemplo, eu jogo tudo de uma vez. Você pode, mas aí pra ele ficar mais homogêneo, é um pouquinho mais difícil, tá? Pera aí, filho. Misturei e continuo mexendo até tudo ficar bem homogêneo. Pode ver, eu não tô colocando força, não tô colocando muita rapidez, tá? Eu tô mexendo normal. Então, dissolveu tudo. Você viu que tudo misturou. Aí você mexe assim, ó, bem devagarzinho, pra ver se não tem mais grânulo de nada, tá? E se tiver tudo bem homogêneo, aí já tá pronta a sua massa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho mais de perto, como é que fica aqui o aspecto dessa massa. Ó, então, aqui, ó, tá vendo como que fica o aspecto dele? Ela é uma massa que ela não vai ficar, tipo, muito firme, mas também não tão líquida, porque tem massas que são muito mais líquidas que essa daqui, tá? E ó, tá tudo bem misturadinho. O que que eu vou fazer agora? Pra ter a plena certeza que, nossa, o fouet pegou tudo aqui. Eu venho com a espátula e vou passando ela lá no fundo, tá? E vendo se não ficou nada de massa ali no fundo, sabe? Porque às vezes pode acontecer de ficar. Então eu sempre venho e passo a espátula. Então, pronto, mexi tudo, agora ela vai aqui pra minha assadeira, tá? E agora eu vou colocar no forno, que nem eu tinha explicado pra vocês sobre o forno, tá? Se eu colocar na grade de baixo, é bom aumentar 5 minutinhos, tá? Agora na grade de cima é 35 minutos, na grade de baixo eu vou deixar 40 minutos, tá bom? Então, só colocar aqui. E já vou colocar o timer de 40 minutos. Ok. No vídeo anterior eu já explico um pouquinho mais para vocês o porquê é necessário. Peraí, não. No vídeo anterior eu explico melhor para vocês sobre o que acontece se você abre o forno antes do tempo e tudo mais. Por isso que eu falei, não assistiu? Assiste a aula anterior, tá bom? Então agora eu vou deixar ali no forno e na hora que estiver pronto eu mostro pra vocês o ponto certinho. E agora, gente, minha massa acabou de apitar ali, que deu 40 minutos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha bancada e vou colocar essas gradezinhas aqui, porque pra não ter contato com a minha pedra, né? E não zoar. E já vou verificar ali se a minha massa realmente está pronta, tá? Então eu venho aqui, abro o forno, cuidado, porque sempre sai muito vapor aqui do forno, tá? E vou fazer aqui o teste
com a faca. Ó, 40 minutos, a minha faca saiu completamente limpa. Aí eu venho e coloco aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais de perto como é que tá essa massa, porque além da faquinha aqui, né, que você põe a faquinha e ela sai limpinha, você pode pôr o dedo assim, ó, e ver que não vai grudar mais e ela afunda e levanta. Eu vou mudar aqui o ângulo da câmera pra vocês verem, tá? Então aqui, ó, olha como ela tá super retinha em cima, tá vendo? Ela não afunda, ou às vezes ele forma um negócio meio estranho aqui, né? Então quando você faz a massa corretamente, ela fica bem bonita, tá? Então, ó, aqui, pus, tá vendo que a minha faca, ela sai limpinha. Ela só sai com aquele suor de quente que acabou de sair do meu forno, tá? E aí você também pode ir lá e colocar o seu dedinho, ó. Você vê que, tá vendo, ó, a massa, ela afunda e ela volta, ó. Ela afunda e ela já volta. Então, ela tá prontinha. Se ela não tivesse pronta, isso aqui ia afundar e ia ficar. Ela não ia voltar, tá bom? Então, agora eu vou deixar secando. Secando não, perdão. Agora eu vou deixar aqui descansando, tá? Pra ela esfriar. Você nunca deve ali tirar uma massa quando ela ainda tá quente, porque vai desestruturar ela, entendeu? Ela ainda tá bem molinha, não tá totalmente estruturada quando ela sai do forno. Aqui ela ainda tá trabalhando, mesmo que ela saiu do forno, ela ainda tá sendo estruturada, tá? Então, se eu pegar, já tirar aqui a minha lateral e for passar para algum lugar, a minha massa ela vai quebrar inteirinha. Então, ela precisa esfriar. E aí, pra você deixar ela na bancada, você não vai deixar ela esfriando assim, exposta, tá? Porque corre o risco de cair algum pelinho, né? Caiu algum cabelo, ou então vir qualquer sujeirinha, qualquer bichinho. E aí você também não vai utilizar o pano de prato para cobrir isso, né? Porque o pano de prato ele solta um monte de pelinho, né? E não é higiênico, tá? Então você vai vir e vai colocar um papel toalha. Vou mostrar aqui pra vocês. Você vem, eu pego 2 folhas assim, ó, e coloco aqui cobrindo bem, ó. Vai cobrir toda a minha massa, tá, ó. E aí eu venho, pego a outra e também cubro, vai cobrir toda a minha massa, tá? Fica tranquilo que não vai abafar, porque tem aqui as saídas de ar, tá? Então, é para proteger a sua massa. E aí, agora é só você deixar ela descansando para depois retirar. E daqui a pouco eu já mostro para você, para depois retirar. E aí, eu já vou mostrar aqui para vocês como que você vai retirar. Tudo bem que se você viu a massa de ninho, é exatamente o mesmo processo, mas eu vou mostrar com a de chocolate também. Então, aqui, gente, ó, meu bolo já está completamente frio. Então, eu vou tirar. Eu vou retirar e fazer exatamente igual eu fiz ali na minha massa de ninho, tá bom? Então, eu vou pegar o meu plástico filme e vou cobrir todo esse bolo e não deixar ar entrar ficar em contato, tá? E, gente, uma coisa muito importante que eu quero falar aqui pra vocês é que de vez em quando a sua massa, ela pode sim ficar mais úmida em cima e tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado, você não fez nada de errado, tá? É porque a gente tá trabalhando aqui com uma massa mais úmida, né? Ela tem bastante líquido. Então, se ela ficar aqui com, por exemplo, assim, aqui em cima, na hora que você vai mexer nela, ficar grudando na mão, não tem nada de errado, tá tudo certo. É só se trata de uma massa úmida. E aí, na hora que a gente tá ali fatiando, a gente só vai tirar essa partezinha. E aí você vai ver que o seu bolo tá extremamente fofo, bem úmido e super gostoso, tá? Então, eu esqueci de virar aqui, ó. Esqueci de tirar a lateral. Passa aqui na lateral, tá? Pra sempre desgrudar, porque senão pode acontecer de quebrar a sua massa.
pode ver que aqui dá até para perceber que ela é uma massa bem úmida e bem fofinha também, tá? E agora é só cobrir bem essa sua massa. E aí você vai ver aí se você vai levar na geladeira. Se você for usar ela no mesmo dia, pode deixar fora da geladeira, não tem problema, tá? Ah, Ju, vou usar minha massa daqui 2 dias. Então põe ela na geladeira, é melhor, tá? E é boa porque até pra cortar ela fica bem estruturadinha. E aí se você for congelar, eu indico ou você já cortar, né, nos aros certinho, porque aí já fica tudo bonitinho, você já sabe certinho quantas massas você tem. Se você for pôr no congelador, não esquece de passar o plástico filme mais uma vez, tá? Essa minha massa vai pra geladeira, eu vou deixar ela descansando na geladeira, tá muito calor aqui. E aí eu prefiro deixar ela na geladeira, tá bom? E aí depois eu já mostro pra vocês nas próximas aulas, né? Quando eu estiver montando, fazendo a montagem lá dos mini bolos, aí eu mostro pra vocês tudo certinho, como é que corta, a espessura e tudo mais. Então, até a próxima aula!